Bom dia, nação rubro-negra. Tudo bem com vocês? Antes da gente conversar um pouco sobre o jogo de ontem, deixe o like, ative as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos e assinem o canal, dê aquela forcinha marota pra gente lá. Então ontem, depois do jogo, eu estava assistindo milhares de comentaristas, que agora tem um monte de comentarista, né? Tem gente que fala coisa com nexo e outras sem nexos, né? Mas a nossa visão de torcedor, o que a gente mais quer é ver o Flamengo ganhar, né? Seja ali no campo, nos pênaltis, a gente quer ganhar. A gente quer ganhar. Os pênaltis foi um show de horrores, né? Parece que escolhem ali só 5 ou 6 para bater pênalti, que você vê que o pessoal bate pênalti bem, bate com firmeza, vai confiante na bola. Então tem algumas coisinhas que a gente vai conversar nesse vídeo. Não dá para editar em cima de imagens da TV Globo, porque senão a gente toma bloco, né? Quando é a nossa Flá TV, graças a Deus o Flamengo é nosso parceiro, a Flá TV é a nossa parceira. 1000 créditos para a Flá TV, nossa, é muito legal a gente poder ter material para trabalhar. Com a Globo não. Eu já tentei algumas vezes fazer vídeo com matérias da Globo e levei bloco do YouTube. Mas um dos principais comentários foi do Paulo Souza. Já aqui nos slides a gente já apresenta falta de fome de títulos que ele alega, só que na minha opinião foi falta de conhecer o histórico dos jogadores, né? A gente já vai entender um pouquinho o porquê de tudo isso. Que parece que, infelizmente, num jogo desse, a gente já imaginava que ia ganhar quem falhasse menos, né? Só que o nosso elenco tá cheio de jogador que falha, né? Que é impressionante. Ou se não é o Arão, é o Rodinei. Se não é o Rodinei, é fulano de tal, ciclano. Então eu coloquei como falta de conhecer o histórico dos jogadores, né? Na verdade, o tempo que o Paulo Souza está treinando, a gente já vê uma melhora no time. Não tá aquela bagunça. O time tá compacto, tá brigando, tá lutando. Ainda falta, na minha opinião, agredir um pouquinho mais. Porque, assim, na hora que fez o 2-1, era para ter peças ali para... Eu vou falar uma coisa assim que todos vocês sabem. Uma coisa assim que é chover no molhado. Se você tira os principais jogadores que você tem do elenco, o outro time cresce, ele vem para cima de você, né? Então se você tinha Marinho no banco, se tinha o Pedro, põe esses caras para segurar os caras lá atrás. Esse ia segurar o 2-1. Não é colocar o Diego. Pra que colocar o Diego? A minha impressão é que ele colocou o Diego para fazer uma moral pro Diego erguer a taça. Isso deu mal, né? Então colocasse o Andréas, que tem mais fôlego. Eu não entendo o que eles treinaram. Qual foi... Porque com certeza eles treinaram em cima dos jogadores do elenco do Atlético Mineiro, né? O Gabigol foi melhor do que nos últimos jogos que ele estava tendo no Flamengo. O BH, infelicidade do BH sair por cãibra, né? Daí mete o Diego para segurar o resultado. O BH fez o gol da virada. Felicidade do Lázaro, ver o Lázaro dar aquele passe, quase fez um gol. A nossa base está crescendo, a nossa base é forte, né? A gente vê aqui também o Gabigol comemorando o gol do empate. A gente saiu perdendo de 1-0. Venhamos e convenhamos, né? Não pode deixar qualquer goleiro que esteja no gol ali, da onde o lateral esquerdo do Atlético Mineiro chutou, não pode deixar chutar, né, gente? Ou você tem que estar a linha bem fechadinha ali para o cara não ter ângulo para bater, né? E outra,
O nosso goleiro ele vai ser o Hugo, ele vai ser um excelente goleiro. Ele está aprendendo com os erros, né? Gente, não pode rebater bola pro meio do gol. Só que eu sempre batia nessa tecla e um dia eu conheci um jogador de Suburbana, um goleiro, e ele falou que depende de como a bola vem, como você treina a mão para soltar a bola para os lados, a bola faz o efeito contrário e vai para o meio da área. E daí ali você tem que ter atenção dos zagueiros, né? Então, comentários que eu vi ontem, comentários lúcidos, que chegou a hora, né, da gente renovar o elenco também, por nossas peças estarem já com não aguentando jogar o jogo inteiro ou um jogo pegado. Infelizmente a gente vai ter que desapegar de Diego Ribas, que já não corre mais e entra em campo para fazer aquele trabalho de segurar a bola, porque ele segura a bola para tocar para os lados, né? Ele não é aquele jogador vertical. A gente vai ter que desapegar do Rodinei. O Rodinei falhou no segundo gol do Atlético Mineiro. O Rodinei marcou a bola e o Vargas, menor do que ele, estava lá atrás dele e cabeceou para o centro da área. E o Hulk deu aquele petardo lá e fez o gol. 2-2, né? Você vê o Arão andando no campo. Vamos enumerar aqui as falhas do Arão, só para a gente ter uma ideia. Joga bem, mas quando precisamos dele em decisão, o homem some completamente. Ele falhou naquela indecisão junto com o Gerson, que para mim a bola era dele, né? Ele era o primeiro homem da frente da zaga na decisão de 2019 contra o River. A falha para mim foi do Arão. O Arão errou pênalti na eliminação da Libertadores contra o Racing, do Rogério Ceni. Várias vezes que o Arão jogou na zaga com o Rogério Ceni, ele chegava atrás, falhava demais. Tanto é que quando entrou o Renato Gaúcho, voltou ele ao meio de campo. Só que ele está andando no meio de campo. Ontem, no segundo tempo, o homem andava. Falhou. Para que fazer aquilo, né? Eu sou daquela situação. Chuta nos cantos. Se o goleiro pegar, daí o goleiro foi bem. Chuta nos cantos. Esse negócio de fechar o olho e bater no meio. Sinceridade, gente. E o show de horrores dos pênaltis, né? 4 bolas pra gente levantar a taça. Eu acho que Jesus cansou ali. De tanta chance que deu pro Flamengo, o Flamengo não queria ganhar o jogo. Só que assim, a moral tá lá em cima. Porque eu vi um time bom, um time pelo menos taticamente bem organizado, compacto. Mas o Paulo Souza precisa se espertar um pouco. Precisa conhecer, olhar lá para trás, ser um pouquinho workaholic igual o nosso JJ. Gente, eu sou viúva do JJ. Eu não tenho medo de falar para ninguém. Se vocês quiserem me criticar ou comentar aí na descrição do vídeo, fiquem à vontade. O que vocês acharam? Fale de onde vocês são, pra gente saber onde é que está indo o nosso vídeo, quem que está vendo. Vamos comentar, porque a gente precisa debater sobre isso aí. Ele precisa ser um pouquinho mais estudioso e ver o histórico dos jogadores. Ele precisa saber que não era jogo, tá? O Rodinei está treinando bem, beleza, mas não era jogo pro Rodinei e talvez nem pro Mateuzinho. O Mateuzinho, para quem não sabe, quando o Mateuzinho veio do Londrina, ele ficou um tempo na base do Flamengo e na base ele era batedor oficial de pênalti. Talvez por isso ele bateu. Só que ele já errou contra o Palmeiras. E bateu do mesmo jeito, por incrível que pareça. Se a gente buscar o pênalti que ele errou contra o Palmeiras, o mesmo pênalti que ele errou ontem, né? Então a gente precisa que o Paulo Souza, se ele quiser vingar no Flamengo, ele comece a se espertar também, né? Pra que tirar o Arrascaeta? Gente, não se tira o Arrascaeta. O Arrascaeta
Se tiver andando em campo, deixa o cara. Tirou o homem que faz as jogadas para gol. O Everton Ribeiro poderia ter tirado o Everton Ribeiro no segundo tempo, desmoronou, caiu. Trava o Lázaro ali mesmo no lugar do Everton Ribeiro, e beleza. Mas tirar uma Arrascaeta, pô, perdemos o Bruno Henrique. Por que não inverter Gabigol e colocar o homem do mini-míssil? Ah, fica difícil, né? Tem tempo já que ele tá treinando ali, ele já tem que conhecer os jogadores. Ele não pode esperar chegar às decisões para ele conhecer as características dos jogadores. Ah, esse falha, esse não falha, esse contribui até tal minuto. Então, tem suas meia-culpa sim do Paulo Souza. É um título que escorregou entre os dedos. Não defendeu o resultado. O Flamengo não é de defender resultado, gente. 2-1 era para ir fazer o terceiro. Eu comentei com todo mundo, é agora que nós vamos fazer o terceiro. Eles vão vir pra cima e nós vamos fazer o terceiro. Aí o homem me entra com o Diego Ribas. Então, galera, a gente tá melhor, o time tá melhor, tá mais compacto. Nós vamos ter, pelo que tudo indica aí, são 3 times esse ano que vão fazer frente aos campeonatos. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu acredito que Palmeiras e Atlético Mineiro, o ciclo já está se encerrando. Só que nós precisamos renovar, né? A gente precisa renovar. Que venha logo o Paulo Rossi. Diego Rossi, desculpe, gente. Paulo Rossi. Que venha. Vou deixar essa. Não vou nem cortar essa gravação do Paulo Rossi. Vou deixar essa gravação aí. Que venha logo o Diego Rossi. Que venha logo um lateral direito. Nós precisamos de um lateral direito. O Isla falha demais também. O Mateuzinho está aprendendo. E o Rodinei, só se for o ala. O Rodinei foi bem lá na frente, mas quando precisou marcar, pela madrugada. O Felipe Luiz está se saindo um bom terceiro zagueiro, né? Mas daí já precisa de dobrar alguém lá na esquerda. Até acho que foi por isso que o Everton Ribeiro virou ala. Então o nosso elenco precisa fazer igual o time verde. O time verde dispensou Felipe Melo, dispensou Jailton, porque já não contribuíam mais. Então a gente está na hora de olhar para isso, né? Então o Braz, o Spindle, o Landim, que se espertem aí e comecem a gente vai ter que se desapegar. Desapegar de gente que é ídolo. Mas a instituição, o homem passa, a instituição fica. O Flamengo é o Flamengo, né, gente? Que venha outros jogadores aí que precisam contribuir. A gente precisa renovar. A gente precisa renovar não só espírito. Todo mundo precisa se renovar. Todo mundo precisa fazer sua meia-culpa. Paulo Souza precisa ver onde errou. Precisa começar a estudar os jogadores que tem. O que eles já fizeram. Se ele citou que o Flamengo não pode se apegar naquilo que já conquistou, ele também tem que olhar para os jogadores que falham nas decisões. Ele também tem que ter essa análise crítica para poder fazer um time que chegue na hora H e tenha menos peças que falham, porque num jogo que você olha os elencos, uma análise que você faz do elenco do Flamengo com o elenco do Atlético Mineiro, a gente perde em 4 ou 5 posições só. Só que aquelas posições que o Atlético Mineiro perdeu para as posições do Flamengo falham menos do que as nossas peças. Essa é a verdade. Falhas individuais comprometeram, quase que comprometeram contra o River, comprometeram agora contra o Palmeiras, comprometeram na decisão do Racing, na eliminação em 2020, comprometeram o nosso Brasileirão do ano passado, o tricampeonato brasileiro. Então parece que a gente precisa olhar mais para dentro do elenco, se desapegar um pouco dos nossos ídolos e olhar mais para o nosso time, para a nossa instituição. Vamos ver o que se sucede agora, né? Partir para o estadual.
e levantar a cabeça, porque o time está compacto. Bagunça não tem no time, isso é uma verdade, mas precisa corrigir essas falhas individuais. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, dá uma força pra gente aí, deixa o like, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Se vocês não tiverem as notificações ativadas, vocês perdem a maioria dos nossos vídeos. Pessoal, aquele abraço, excelente semana para vocês. Nós fomos bem, sim. A gente só perdeu ali nos pênaltis. E pênalti é aquela coisa, né? Pênalti tem que ser, na minha opinião, não é loteria não, tem que ser treinado. Pênalti tem que ser treinado. Dizem os estudiosos do futebol que o futebol argentino é o único que se dedica em cobrança de pênalti. Diz que termina os treinos e todo mundo vai bater pênalti. Legal isso, né? Se for verdade, né? Mas pessoal, aquele abraço, saudações rubro-negras para vocês, uma ótima semana e já a gente traz novos vídeos para vocês. Saudações rubro-negras.